Olá pessoal, e vamos nos atualizar sobre as últimas novidades do mundo BTS ARMY. Vamos começar falando sobre o renomado crítico musical Kim Yoon-nam, que classificou o álbum do Taeyeon como um dos projetos mais significativos e de alta qualidade lançado em setembro. Mais tarde ele acrescentou que um projeto tão único é a prova do crescimento do músico. Entre os álbuns lançados no mês passado, gostaria de falar sobre os álbuns mais significativos e de alta qualidade, em vez de quais tiveram as vendas mais altas ou as classificações mais altas na Billboard. Começou ele. E já que tocamos neste tópico, acrescentarei ao que foi dito. Entre os álbuns de K-pop lançados em setembro, recomendo que você definitivamente ouça cada um desses álbuns solos se tiver oportunidade. Ele indicou vários álbuns e dentre eles estava o álbum do Taeyeon. Ele disse: você pensa nessas pessoas como parte de um grupo de sucesso, mas entenderá em detalhes como elas criam música com seu charme único e em que tipo de músicos elas se tornam. Nada pode expandir mais uma cena do que o crescimento constante de um músico. É por esta razão que não podemos perder o núcleo da expansão do K-pop, que está escondido atrás da grande sombra dos negócios e do alcance de objetivos. Finalizou ele, lembrando que na época que Layover foi lançado teve um pouco de resistência em parte do fandom, porque muitos diziam não fazer o tipo de música que elas gostariam de ouvir. No entanto, Layover foi e continua sendo um sucesso e recebendo ótimas críticas de quem entende de música boa. E mudando de assunto e falando sobre o Jungkook, as ARMYs ficaram sabendo que antes estão se organizando e comentando em massa no site da KBS, pedindo para cancelarem a apresentação de 3D do Jungkook no Music Bank. Isso tudo porque a música foi classificada como mais 19 e contas em verificação de adulto não podem ouvir mais a música. E tudo isso depois de só uma semana de lançamento. Então a única versão que as pessoas de menores vão poder ouvir é a versão alternativa. E todas as outras versões de 3D, incluindo a Clean versão, foram classificadas como conteúdo adulto mais 19. Por conta disso, a música está caindo nos charts coreanos e está prejudicando bastante. Os ARMYs estão indignados e enviando mensagens para Big Hit para que ela tente resolver a situação, mas até o momento continua a mesma coisa. E o Jungkook continua recebendo bastante hate e muitos comentários negativos. Os ARMYs vão seguir enviando a mensagem para Big Hit, provavelmente sem sucesso, mas vamos ver o que vai acontecer. E o Hobi postou lá no Uverse hoje cedo uma mini cartinha e uma foto. Ele disse: ARMYs, vocês estão bem, né? Os dias têm ficado bem mais frios, talvez por causa do ar frio, e é um momento em que percebo que o tempo está passando. Também parece bastante empolgante, ao mesmo tempo em que deixa meus ombros mais pesados e mais reverentes. Estou me adaptando diligentemente mais rápido do que esperava, mas como é uma função em que oriento e ajudo os jovens da Coreia do Sul em coisas como seus primeiros passos e também seus primeiros inícios na organização militar, a pressão junto com cada divisão de grupo também é enorme. Ainda assim, de certa forma, me sinto tão orgulhoso quando realizo essas atividades do BTS. E eu também alcancei as forças especiais. Como dou o meu melhor a cada momento em uma situação, também há bons resultados. Eu vim para informar que estou indo muito bem e amadurecendo ainda mais de forma legal. Estejam sempre saudáveis e não fiquem doentes, não se machuquem. Se cuidem para não pegarem um resfriado, nosso ARMY. Eu sou seu exército ARMY, John Cena. Alguns ARMYs deram uma pesquisadinha e descobriram que quando você se torna um soldado especial, como o soldado de primeira classe, poderá ser promovido 2 meses antes. E o Hobi deveria originalmente ser promovido a cabo em 1 de 2024, mas com a promoção antecipada, o Hobi se tornará a cabo em novembro deste ano. Muito orgulho dele, parabéns ao Hobi. E ainda fomos presenteados com essa linda fotinha do nosso solzinho. Orgulho do ARMY do Jin, porque o Jin já tinha comentado a respeito dele ser promovido antes do tempo lá no Uverse, e ele de fato conseguiu. E o Jungkook foi visto hoje no aeroporto internacional de Incheon, partindo para cumprir a agenda nos Estados Unidos. A gente não sabe muito bem o que ele foi fazer lá, mas deve ter alguma coisa a ver com o álbum dele. E seguindo falando do Jungkook, na última live dele ele disse que estava o dia todo sem comer para perder peso. Pois bem, ele foi atacado por ter dito isso. Óbvio que os antes não iriam perder tempo e iriam atacar o Jungkook, mas dessa vez pessoas de dentro do próprio fandom ARMY atacaram o Jungkook por conta dessa fala. Esses ARMYs falaram que ele precisava ter mais responsabilidade porque várias pessoas acompanhavam ele, blá blá blá.
Daí os ARMYs que não estavam atacando o Jungkook disseram que essa era literalmente uma situação muito cansativa. E que o Jungkook está no meio disso tudo e de tantas questões culturais que eram relevantes e ainda ter que lidar com um fã criticando a forma que ele fala sobre si mesmo. E lembrando que você curte saber tudo sobre BTS e os membros e o fã do ARMY se encontra no local certo, então se inscreve e ativa o sininho. E ainda por cima querendo jogar responsabilidade nele de salvar o mundo só porque ele era uma pessoa pública. Daí os ARMYs que não estavam atacando o Jungkook e sim defendendo, apontaram que muitas pessoas colocam expectativas em cima dos meninos sobre várias situações e esperam que eles sejam e ajam de X maneira. E quando eles não atendem essas expectativas que elas criam nas próprias cabeças, ficam desapontadas e começam a atacar o Jungkook, ou os meninos, no geral. E sinceramente, se você vê o Jungkook falando que ficou o dia todo sem comer e te faz querer fazer o mesmo e seguir esse exemplo, você precisa de ajuda profissional tanto quanto ele. Eu entendo que fãs sigam o exemplo de seus ídolos, mas é muito importante saber quando seguir e quando não seguir o que eles fazem ou falam. Até porque eles são seres humanos assim como eu e você e, portanto, passíveis de erros. O Jungkook não sabe de tudo e não tá certo em tudo e tá tudo bem. Você não pode se espelhar 100% em tudo que ele faz ou fala, porque isso não é saudável. E outra, se você é fã de cultura asiática, o mínimo que deve saber é que várias pautas que são tratadas de X maneira aqui no Ocidente não são tratadas, vistas, ou ao menos tem possibilidade de debate como temos aqui lá na Ásia. Porque lá as coisas funcionam de forma diferente sobre várias pautas, e a magreza excessiva e dietas extremas são uma dessas pautas que para eles está tudo bem dizer ou fazer porque para eles é algo normal. É algo que eles crescem vendo e que crescem aprendendo que é o certo a ser, como ser magro, porque é o que é bonito. Quanto mais magro, mais bonito. É problemático? Sim. Porém, é o jeito que eles vivem e eu espero que mude, mas sabemos que esse tipo de coisa não muda do dia para a noite. No mais, tenha responsabilidade emocional sobre você mesmo e não jogue tudo nas costas dos meninos. Porque eles de verdade não são responsáveis por você e não é saudável, gente, pelo amor de Deus. Eu espero de verdade que o Jungkook mude esse comportamento, que ele perceba que é autodestrutivo e que ele consiga ajuda e que não fique o dia todo sem comer. E que os fãs não sigam esse exemplo, né? Como eu falei, não é porque ele faz que é certo, né? Pelo amor. Enfim, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Bye, bye!